بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Depois que nós citamos o versículo 34, واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. Allah subhanahu wa ta'ala, depois que citou das esposas do profeta Muhammad alayhi salam, delas citarem para nós aquilo que é revelado nas casas delas. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. Ayatullah nós falamos que é o Alcorão Sagrado. والحكمة que seria, o que é a hikmah? شو الحكمة في الآية؟ Vocês estão com a gente prestando atenção ou não? Lá, Allah subhanahu wa ta'ala, ele falou para as esposas do profeta Muhammad alayhi salam para que elas mencionassem para nós, ensinassem para nós Ayatullah wal hikmah. Ayatullah que seria o Alcorão. Wal hikmah que é a sunna do profeta Muhammad sallam. Tá? Wal hikmah que seria tudo aquilo que o profeta Muhammad alayhi salam fazia. Wal hikmah, ela se divide em três partes. A questão da hikmah é o que o profeta Muhammad alayhi salam falava, ou aquilo que o profeta Muhammad alayhi salam colocava em prática, ou aquilo que o profeta Muhammad alayhi salam confirmava para a pessoa que fazia algo na sua frente e ele deixava essa pessoa e concordava. Então, aquilo que ele concordava, isso é a hikmah. Também isso faz parte da sunnah. Então, a sunnah do profeta Muhammad alayhi salam é aquilo que ele falava, é aquilo que ele fazia, é aquilo que ele confirmava. E Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo para as esposas do profeta Muhammad alayhi salam nos ensinarem a hikmah que era dita na casa dele, na casa das esposas do profeta Muhammad alayhi salam. E isso foi um dos motivos do casamento do profeta Muhammad alayhi salam com várias esposas, para elas nos ensinarem aquilo que os companheiros do profeta Muhammad alayhi salam, que não viviam junto com o profeta Muhammad alayhi salam dentro das suas casas, passavam para nós. E nós temos vários exemplos na aula passada. A pessoa poderia recitar o Alcorão, ele deitado e encostado na sua esposa. O profeta Muhammad alayhi salam fazia isso, e quem passou para nós isso foi quem? Aisha. A maneira que o profeta Muhammad alayhi salam tomava banho. Quem nos passou isso para nós? As esposas do profeta Muhammad alayhi salam. Os detalhes da vida das mulheres, muitos detalhes. Quando Aisha radiyallahu ta'ala anha, ela disse, rahimallahu nisa al-ansar, que Allah tenha a misericórdia das mulheres entre os ansar. Elas não deixavam nada, nenhum detalhe na vida delas sem que elas perguntassem ao profeta Muhammad alayhi salam para aprender. Elas queriam aprender tudo. Até que a Aisha, ela disse que certo dia, uma das mulheres dos Ansar foi perguntar para o profeta Muhammad alayhi salam, quando a mulher termina o seu ciclo de menstruação, como é que ela se purifica. E ela foi perguntar para o profeta Muhammad alayhi salam, e ele disse, ela faz isso e isso e isso. Ela falou, mas como isso? Aí o profeta, ele falou, taf'alu hakada subhanallah. E ele ficou com vergonha de falar os mínimos detalhes de como ela se purifica. Aí a Aisha, ela disse, eu percebi que o profeta Muhammad alayhi salam ficou com vergonha ao explicar esse último detalhe de como ela se purifica, e eu puxei a mulher e fui ensiná-la. Isso significa que a esposa do profeta Muhammad alayhi salam tem detalhes que o profeta Muhammad sallam, ele não conseguia explicar para as mulheres, e que as esposas dele, elas explicavam. Isso daí faz parte da hikmah. Nós falamos também que o Abdullah ibn Amr ibn al-As, quando ele disse sobre a mulher que deve tomar o banho de purificação, que ela tem que tirar o quê? As tranças. E a Aisha radiyallahu anha, ela disse, quem ensinou isso para o Abdullah ibn Amr ibn al-As? Só falta Abdullah ibn Amr ibn al-As falar para nós rapar a cabeça para tomar banho. Quer dizer que ela ensinou para nós que a mulher não precisa desfazer as tranças para tomar banho, que o banho dela é correto sem ela desfazer as tranças da cabeça. Então são questões, são centenas de questões que foram passadas para nós, que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou elas
ordenou elas a ensinarem as pessoas e elas ensinaram. E como nós falamos, a Aisha é uma das maiores pessoas que levou o hadith para nós. Ela levou mais de 2.200 hadith do profeta Muhammad a.s. para nós. E ela é uma das mukthirin. Mukthirin, aqueles que têm mais do que 1.500, 2.000 hadith. A Aisha é uma delas, dessas pessoas, que são poucas. Todas as esposas do profeta Muhammad a.s. não há uma a não ser que tem alguns hadith que foram passados para nós e são como regras na nossa vida em relação à jurisprudência. Então isso que seria al-hikmah. Agora nossa irmã Fátima falou que elas ensinaram a mulher lá para ela falar tal. Aquilo lá ensinaram, elas passaram para aquela mulher, com certeza, é um teste para ela. Aquela mulher não poderia ser uma das esposas do profeta Muhammad a.s. para passar para nós al-hikmah, já que ela falou aquelas palavras para o profeta Muhammad a.s. eu me protejo em Allah de ti. Essa não poderia passar para nós uma hikmah. Sim, a intenção delas que elas não queriam mais ninguém com elas. Ciúmes, né? Só que Allah subhanahu wa ta'ala colocou isso na boca delas e dela, e ela foi falar isso para o profeta Muhammad a.s. Isso significa que uma mulher dessas que fala essas palavras para o profeta Muhammad a.s., mesmo sendo ensinada, ela não deveria ser uma das esposas do profeta Muhammad a.s., porque que ensinamento que ela iria passar para nós? Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo al-hikmah, وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. Allah subhanahu wa ta'ala, ele conhece as coisas, então ele é khabir. Khabir quer dizer que ele conhece aquilo que elas iriam passar para nós e aquilo que o profeta Muhammad a.s. iria ensiná-las e elas passariam para nós. Ansar são as pessoas que estavam em Medina e receberam o profeta Muhammad a.s. com seus companheiros de Meca. As pessoas que vieram de Meca para Medina são muhajirin, esses que migraram. Ansar são esses que receberam os imigrantes. Em Meca são chamados de Ansar. Ansar, apoiadores. Aqueles que migraram de Meca para Medina são os imigrantes, são os muhajirin. Aqueles que receberam eles em Medina são os apoiadores, Ansar, que cada um levou um dos companheiros do profeta Muhammad a.s. de Meca para sua casa, para dar apoio, porque eles vieram sem nada, de Meca para Medina. Então, essas são as pessoas do Ansar. E aqui, esses Ansar, subhanallah, o profeta Muhammad a.s., antes de migrar com seus companheiros para Meca, para Medina, antes ele mandou Mus'ab ibn Umair para ser o embaixador dele. O Mus'ab ibn Umair, em pouco tempo que foi lá, não deixou nenhuma casa sem que alguém se convertesse ao Islã devido à divulgação do Mus'ab ibn Umair do Islã em Medina. Então ele fez já um local já adequado para receber os muhajirin e pessoas que realmente entenderam o Islã através do Mus'ab ibn Umair, que levou a mensagem do profeta Muhammad a.s. para aquele local. Bom, o versículo que vem depois, Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Esse é um versículo que, subhanallah, nós temos muitas questões para refletirmos em relação a ele. Uma das esposas do profeta Muhammad a.s. e Salama e Asma bint Umays, uma companheira do profeta Muhammad a.s., elas vieram até o profeta Muhammad s.a.w. e disseram: ó mensageiro de Allah,
os homens, somente eles são citados no Alcorão Sagrado. Nós, mulheres, não somos citadas no Alcorão Sagrado. Qual o motivo? Elas dizendo, como se estivessem dizendo, que as mulheres não eram citadas pela ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, mandar a ordem diretamente para elas. Porque quando Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam. Isso daqui para os homens e para as mulheres. Ou aqueles que creem. Então isso não é somente para os homens, é para os homens e para as mulheres. Wa aqimu, isso aqui é para os homens e para as mulheres. Sendo que Allah subhanahu wa ta'ala, na língua árabe, quando você fala al-mudhakkar, aquilo que é é chamado somente para os homens, esse chamamento para os homens, ele vai para os homens e as mulheres, porque todas as ordens no Alcorão são dirigidas para ambas as partes, mesmo sendo no masculino, que dizendo amanu, udhkuru, if'alu, qualquer coisa que Allah subhanahu wa ta'ala ordena os homens, então isso se dirige para os homens e para as mulheres, isso é natural. Naam? Abrange os dois. Tá. Você não precisa falar os meus filhos e minhas filhas. Quando você fala os meus filhos, já abrange quem? Os dois. Se você falar minhas filhas, só as mulheres. Agora, quando você fala os filhos, no masculino, abrange os dois. Então, até em português também, isso é assim. Então, em árabe, isso é comum. Só que as mulheres antes do Islã, elas eram tão reprimidas que até nesses detalhes elas disseram, nós queremos que as mulheres também sejam citadas de uma forma também. Aí a Salama, ela disse, depois que nós falamos para o profeta Muhammad a.s. isso, por que as mulheres não são citadas diretamente? E só os homens são citados? Ela disse, não passou muito tempo, a não ser que eu vi o profeta Muhammad a.s. sair de casa e ele foi no mimbar e começou a recitar alguns versículos e eu na parede da minha casa, ouvindo o profeta Muhammad a.s. no mimbar recitar esses versículos, dizendo Innal muslimina wal muslimat. Aí Allah subhanahu wa ta'ala, para enobrecer as mulheres e mostrar que sim, elas têm uma posição. Elas têm uma posição perante Allah subhanahu wa ta'ala e elas são iguais aos homens em relação àquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determina de regras, a não ser que a mulher tenha uma regra específica dela, aí ela é mencionada. Ou se o homem também tem uma regra específica dele, também é mencionada e a pessoa vai entender em relação ao Alcorão. Agora, em geral, tudo que é dirigido para os homens é dirigido para as mulheres. A oração, o jejum, o zakat, a peregrinação, dela ser verídica, dela ser devota. Então, tanto os homens como as mulheres, elas são cobradas por igual. E no final, até o paraíso também, da maneira que o homem conquista o paraíso com suas boas ações, a mulher também conquista o paraíso com as suas boas ações. E aqui não tem a mulher que coloca em prática algo a metade do homem. Não, ela tem um por um. E às vezes as mulheres, dependendo da ação, ela pode multiplicar a mais do que o homem. Aí veio a revelação desses versículos. Allah subhanahu wa ta'ala disse, Innal muslimina wal muslimat, certamente os muçulmanos e as muçulmanas, os crentes e as crentes, os devotos e as devotas a Allah, os que falam a verdade e as que falam a verdade, os pacientes e as pacientes. Se Allah falasse somente os pacientes, os muçulmanos e tal, era para entender também igual. Mas aqui, isso daqui, Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, ele colocou no Alcorão Sagrado para mostrar que a mulher também ela tem uma nobreza, e já que ela tem esse pensamento, então foi colocado esses versículos para mostrar a ela que a nobreza dela é confirmada por Allah subhanahu wa ta'ala em relação a tudo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou ela também como o homem. Allah subhanahu wa ta'ala diz, os humildes e as humildes, os caridosos e as caridosas, os jejuadores e as jejuadoras,
os que preservam as suas partes privadas e as que preservam as suas partes privadas, os que recordam muito a Allah e as que recordam muito a Allah. Allah preparou para eles um perdão e uma enorme recompensa. Agora, esses versículos, essas qualidades que Allah subhanahu wa ta'ala, essas características que Allah subhanahu wa ta'ala citou nesse versículo, essas características, elas se destacam para mostrar para nós quem que é o verdadeiro muçulmano. O verdadeiro muçulmano, ele se destaca nessas qualidades que Allah subhanahu wa ta'ala colocou, essas características. E essas características que Allah subhanahu wa ta'ala ele citou, elas se dividem em 3 partes que todo muçulmano deve ter na sua vida. A crença, Allah subhanahu wa ta'ala citou aqui. A adoração, Allah subhanahu wa ta'ala citou as adorações. E o bom caráter também, Allah citou o bom caráter também nesses versículos. Então, como se Allah estivesse falando, o crente, o verdadeiro crente, é aquele que deve ter essas características que abrangem a crença, abrangem a adoração e abrangem o bom caráter. E o muçulmano que não tiver essas 3 qualidades, essas 3 características, ele não será um verdadeiro muçulmano. E Allah subhanahu wa ta'ala, ele começou, certamente, os muçulmanos e as muçulmanas. Por que Allah subhanahu wa ta'ala começou com a característica do muçulmano, essa qualidade? Porque essa qualidade é a principal para o muçulmano. É a qualidade principal para que todas as demais características sejam aceitas por Allah subhanahu wa ta'ala. Sem a palavra os muçulmanos, se Allah subhanahu wa ta'ala começasse pelos os crentes e as crentes, a pessoa poderia falar, crentes em quê? Tem muitas pessoas que te falam que não são muçulmanas. Eu sou crente. Tem muitos crentes aqui no Brasil, não? Só que crentes reais, quais são os crentes reais? Os crentes reais, aqueles que se submetem totalmente à vontade de Deus. Aquele que não se submete totalmente, voluntariamente à vontade de Allah, esse não é um crente real, que Allah quer. Pode ser para ele, que é um crente real, mas para aqueles que são crentes reais para Allah, aqueles que são muçulmanos. O que é a palavra muçulmano? Muçulmano é aquele que se submete totalmente, não é só uma parte. Ou deixar uma partinha só para o santo fulano, ou para Jesus, ou para Muhammad, ou para Moisés, ou tal. Não. Aqueles que se submetem totalmente e voluntariamente à vontade de quem? De Allah. Esse é o crente Allah subhanahu wa ta'ala. Então esse é o muçulmano. Como se Allah subhanahu wa ta'ala estivesse falando para nós. A porta para essas qualidades, para ele ter o que tem no final, que Allah prometeu o paraíso, ele começa com o Islã. Ele começa com a submissão a Allah totalmente e voluntariamente. Innal muslimina wal muslimat. Isso significa que primeiro, para você ser aceita, porque a pessoa pode falar, uma pessoa que é crente, pode ser uma pessoa que não seja muçulmano, não seja submisso a Allah. Ele pode ser paciente, ele pode ser humilde, ele pode ser caridoso, ele pode ser jejuador, ele pode preservar as suas partes privadas, ele pode fazer todas essas características, mas Allah, ele não aceitará nada se não forem todas dirigidas a ele. Por isso que nós temos a submissão a Allah subhanahu wa ta'ala. Então por isso começou a primeira palavra, innal muslimina wal muslimat. Os crentes, certamente os muçulmanos e as muçulmanas. Aí vem a outra parte. Al-muslimina wal-muslimat, wal-mu'minina wal-mu'minat. Aí a pessoa que fala, eu sou muçulmano, submisso a Allah subhanahu wa ta'ala, eu sou crente em Allah. Aí você sabe quem que é esse muçulmano, o que é o muçulmano crente em Allah. O muçulmano crente em Allah é aquele que crê em Allah, nos seus anjos, nos seus mensageiros, todos sem exceção, até o profeta Muhammad a.s., a maneira que ele crê no profeta Jesus, no profeta Moisés, no profeta Noé, no profeta Abraão, no profeta, em todos os profetas por iguais, que eles não são filhos de Deus e não são deuses e não merecem qualquer tipo de adoração em relação àquilo que Allah determinou na nossa vida.
crente nos mensageiros, nas mensagens, crente no dia do final, crente na predestinação. Então, esse é o crente real, aquele que crê em Allah, crê nos anjos, crê nos livros sagrados, crê nos mensageiros, aquele que crê no dia do final e que crê na predestinação. Depois que você lê que ele é muçulmano, você vai saber que quando Allah fala aqueles que são crentes e as crentes, os homens e as mulheres, esses que creem nesses 6 pilares, de uma forma como Allah subhanahu wa ta'ala determina no Alcorão Sagrado. Aí Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Aqui faz parte de quê? A crença. Aqui a crença é a pessoa que crê, então isso faz parte da crença. Aqueles que são crentes e aquelas que são crentes. Depois Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: wal qanitina wal qanitat. O que são os qanitin? O qanit é aquele que é obediente a Allah subhanahu wa ta'ala e ele se submete totalmente à vontade de Allah. Esse é o qanit. Ele se submete totalmente a Allah subhanahu wa ta'ala. Ele é devoto a Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso que a Virgem Maria ela foi chamada de devota. Ya Maryam usjudi li rabbiki waqnuti. Allah subhanahu wa ta'ala ordenou a Virgem Maria para que ela seja devota para quem? Para Allah. E que todos os profetas foram devotos a Allah. E todo crente deve ser devoto somente a Allah. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz que aqueles que são devotos, e os devotos e as devotas a Allah, e os que falam a verdade. Aí começa o quê? Depois da devoção, vem a questão da verdade. A verdade já entra em qual questão? No caráter. A pessoa ser verdadeiro, verídico. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala no Coran: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Allah nos ordenou a estarmos sempre com aqueles que falam a verdade. Porque a verdade, como o profeta Muhammad alayhi salam ele citou no hadith: Inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. A pessoa de falar a verdade, ele leva a pessoa para quê? Para o caminho do paraíso. E Allah subhanahu wa ta'ala, quando vê que a pessoa fala sempre a verdade, ele determina ele como um dos verídicos, mas sadiqin. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele citou a questão da verdade também. E a verdade ela tem que ser dita sempre, até nos ensinamentos para os nossos filhos. Certo dia o profeta Muhammad alayhi salam estava na casa de seus companheiros e uma mulher que estava chamando uma criança, dizendo para ela: venha, que eu irei te dar. E essa criança ela veio e a mulher ela estava fazendo com a sua mão, estava fechada. O profeta disse para ela: o que você daria a essa criança se ela viesse? Ela disse: uma tâmara. O profeta Muhammad a.s. ele disse: se você não desse nada a ela, isso seria uma mentira anotada contra você. Até nessas questões, o profeta Muhammad a.s. nos ensina como nós devemos ser verdadeiros. Então, os que falam a verdade e as que falam a verdade, os pacientes e as pacientes, aqueles que são pacientes. A paciência ela se divide em 3 partes. A pessoa ser paciente com a adoração a Allah. Você ser paciente para acordar de manhã e rezar o Fajr. Ser paciente para você jejuar. Ser paciente para tirar 2,5% e entregar para os pobres. Isso aí requer uma paciência. Ser paciente para colocar a prática da ordem de Allah subhanahu wa ta'ala na sua vida, isso requer a pessoa ser paciente. Para você vir assistir uma aula, isso requer que você seja paciente. Porque não é qualquer pessoa que tem paciência de assistir uma aula e saber o que Allah subhanahu wa ta'ala quer dela. Às vezes você fala para a pessoa: vamos assistir a aula? Não tenho paciência. Não é? Não tenho paciência. Então essa deixou uma parte da paciência em adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, de aprender a sua religião, de praticar a sua religião. E tem um outro tipo de paciência, a paciência da pessoa que tem a paciência, as-sabr ala ta'a, was-sabr an al-ma'siyah, você ter paciência de
se afastar do pecado, a paciência de se afastar daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu na sua vida, a paciência de deixar o haram, a paciência de você deixar tudo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu na sua vida. Isso é um tipo de paciência. E a paciência que você deve ter também naquilo que Allah determinou na sua vida. Se você foi uma pessoa pobre, se você foi uma pessoa que teve uma doença, se você teve algo que atingiu a sua família, a sua vida, seja de um lado financeiro, de um lado de doença, de qualquer questão, é a pessoa ser paciente e não reclamar Allah subhanahu wa ta'ala para as pessoas. É você submeter a Allah subhanahu wa ta'ala e pedir que Allah te dê paciência e que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que você esteja dentro dos limites que Allah determina. Então, isso que é paciência que Allah subhanahu wa ta'ala quer de nós. Então, Allah subhanahu wa ta'ala disse: as pacientes e as pacientes, os humildes e as humildes, os humildes e as humildes, as pessoas que são wal-khashi'ina wal-khashi'at, a pessoa que é humilde. A humildade é a pessoa que é humilde perante Allah, é humilde perante as pessoas, é humilde perante a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, ele ordenou que a pessoa seja dessa forma. A pessoa aceitar a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, aceitar aquilo que Allah determinou na vida dela e ser humilde perante a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-khashi'ina wal-khashi'at wal-mutasaddiqina wal-mutasaddiqat. Aqui vem a questão da adoração. A sadaqa, ela entra como zakat e entra como caridade. A sadaqa aqui, ela significa o zakat e significa a caridade. E Allah subhanahu wa ta'ala, como se estivesse falando para nós aqui, da maneira que o homem, ele tem os seus bens e ele faz o zakat e faz a caridade, as mulheres também têm os seus bens e também ela faz o zakat e faz a caridade. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz: wal mutasaddiqina, os homens, que são aqueles, os caridosos, wal mutasaddiqat, e as caridosas, e as mulheres também que fazem a caridade e o zakat. Aí Allah subhanahu wa ta'ala diz: was-sa'imina was-sa'imat. Aí vem uma outra adoração, que Allah subhanahu wa ta'ala disse: os jejuadores e as jejuadoras. Também citou o homem e a mulher, sendo que, como nós falamos, quando Allah subhanahu wa ta'ala ordenou a gente para praticar o jejum, ele não disse: ya ayyuhalladhina amanu walladhina wal-mu'minat, ya ayyuhal-mu'minun wal-mu'minat. Allah não disse aqueles que são jejuadores e aquelas que são jejuadoras. Allah falou: ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Foi ordenado a vocês o jejum. Mas aqui Allah subhanahu wa ta'ala especificou os homens e as mulheres, como nós falamos, porque elas queriam ouvir, as mulheres, que o nome delas também fosse citado. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ. Aqueles que preservam as suas partes privadas do sexo ilícito e as que preservam as suas partes privadas dentre as mulheres também. Então Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que os homens e as mulheres preservassem as suas partes privadas. Allah subhanahu wa ta'ala diz: e os que recordam, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Essas 10 qualidades, a última delas seria الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا. O que são الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا? Aqueles que recordam a Allah e aqueles que recordam muito a Allah e aquelas que recordam muito a Allah. A recordação a Allah subhanahu wa ta'ala veio no final, como se Allah subhanahu wa ta'ala estivesse falando para nós que a recordação a Allah, dentre as recordações de Allah, a intenção, que tudo aquilo que a pessoa deve fazer, ele tem que ter uma intenção para Allah subhanahu wa ta'ala, porque sem intenção nenhuma das obras será aceita por Allah subhanahu wa ta'ala. Então começou pelo Islã e terminou pela recordação a Allah. E a recordação a Allah, ela é uma das mais importantes que a pessoa possa fazer na sua vida, porque a recordação a Allah, ela é uma das questões que Allah subhanahu wa ta'ala citou
de uma forma que a pessoa deve fazer muita recordação. E as recordações de Allah, os ulama, eles citaram em várias partes. Uma das partes, Dhikrullah Azza wa Jal, عند أمره وعند نهيه وعند المناسبات وعدديا ومطلقا. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala, ele quer de nós que a gente recorde Allah subhanahu wa ta'ala nessas 5 questões. A primeira, عند أمره, quando há a ordem de Allah. A ordem de Allah seria como adhan, é uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Aí você recorda Allah subhanahu wa ta'ala. Continuando os versículos onde Allah subhanahu wa ta'ala ele cita as últimas qualidades do crente, dizendo: e aqueles que recordam muito Allah e aquelas que recordam. Então a recordação a Allah, nós citamos que ela geralmente é feita em 5 posições, em 5 momentos. O primeiro momento, quando a ordem de Allah é determinada, tipo na oração. Quando vem a oração, você recorda Allah subhanahu wa ta'ala. Dentro da oração, antes da oração, quando vem o adhan, depois da oração também, quando Allah subhanahu wa ta'ala ordena você recordar de Allah, o profeta Muhammad a.s. ele nos ensina a maneira que nós recordamos Allah depois da oração. Allah subhanahu wa ta'ala citou também dentro do Alcorão Sagrado a pessoa que faz a peregrinação: فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ. Depois que vocês terminarem as suas peregrinações, que recordem a Allah da maneira que vocês recordam aos seus próprios pais, ou a mais do que vocês recordam seus próprios pais. Então, nós recordamos Allah subhanahu wa ta'ala quando há uma ordem de Allah. Nas ordens de Allah, nós recordamos a Allah. Até no zakat, você recorda Allah pedindo para Ele para que Ele aceite. No jejum também, você também recorda Allah subhanahu wa ta'ala. Então, em todas as ordens de Allah, você recorda a Allah. E também, nós recordamos a Allah subhanahu wa ta'ala quando surgem as proibições na nossa frente. Nas proibições, como o profeta Yusuf a.s. nos ensinou. Quando a esposa do rei, Allah se ofereceu a ele e lhe disse: Ma'ad Allah. Ma'ad Allah. Ele recordou a Allah subhanahu wa ta'ala. Então nós recordamos a Allah também quando nós vemos qualquer tipo de proibição. Recordamos a Allah para que Allah nos proteja de cairmos nessas proibições. E recordamos a Allah subhanahu wa ta'ala nas ocasiões também. Quando você entra dentro da sua casa, você recorda Allah. Quando você vai dormir, você recorda Allah. Quando você vai comer, você recorda Allah. Quando você fica satisfeita, você recorda Allah. Então, isso também nas ocasiões. E também nós recordamos a Allah da maneira que Ele nos ordenou, de uma forma que há formas de você recordar a Allah, tipo depois das orações. Você fala Subhanallah 33 vezes, Alhamdulillah 33 vezes, Allahu Akbar 33 vezes. Então, em números contados. Essas recordações que são contadas são explicadas pelo profeta Muhammad a.s. Você não pode chegar e falar assim: depois da oração eu vou falar 40 vezes Subhanallah, 40 vezes Alhamdulillah. Não, você tem que falar 33 vezes, exatamente da maneira que o profeta Muhammad a.s. te ensinou. Você não pode diminuir e nem aumentar nessa ocasião, que seriam em locais onde o profeta ele citou para você: cite tantas vezes, 3 aqui, 33 aqui, 34 aqui, 1 aqui. Então você cita da maneira que foi ensinada pelo profeta Muhammad a.s. E também recordamos a Allah subhanahu wa ta'ala de uma forma geral. E aí não tem contagem. Tipo, nesse versículo aqui, Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا. Kathiran quer dizer que com muita frequência. Muito. Então, por isso que dhikr, ele é a única adoração que Allah subhanahu wa ta'ala ele deixou ela totalmente aberta. Você faz o dhikr quando você está em pé, quando você está sentada, quando você está dormindo, quando você está andando, quando você está sentada, quando você está sendo em direção à Kaaba, quando você não está em direção à Kaaba, quando você está purificada, quando você não está purificada. E por isso que o profeta Muhammad a.s. ensinou aquele companheiro quando veio até o profeta Muhammad e disse a ele: me ensine algo que eu permaneça fazendo ele em toda a minha vida e que seja fácil. O profeta Muhammad a.s. disse para ele: la yazalu lisanuka ratban bi dhikrillah, que a sua língua seja sempre molhada com a recordação de Allah. E a pessoa, quanto mais ele recorda Allah,
mais ele será enobrecido e mais ele será elevado. Mas ele será elevado. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele citou, قال وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. E aqueles que recordam Allah, recordam muito a Allah, e as que recordam muito a Allah. Que tem essas pessoas que tiveram, que praticaram essas 10 qualidades, essas 10 características que Allah subhanahu wa ta'ala citou aqui, que elas são a base da crença, a base das características de um muçulmano real. Allah subhanahu wa ta'ala diz: أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. SubhanAllah, Allah subhanahu wa ta'ala começou assim, dizendo: Allah preparou para eles um perdão. Por que citou o perdão? Porque são as características que todo muçulmano deve fazer. Agora, tem falhas, a pessoa fala, eu tenho falhas em relação a isso. É como se Allah subhanahu wa ta'ala estivesse falando para você, é importante que você está colocando em prática, e essas falhas elas serão perdoadas. Por isso que no final Allah subhanahu wa ta'ala disse, Allah preparou para eles um perdão naquilo que elas possam ter falhado, naquilo que não conseguiram colocar 100% na prática, porque o ser humano, ele é falho. O importante é que ele tenha a intenção de fazer tudo isso para Allah subhanahu wa ta'ala. Falhou em algumas ocasiões, então Allah subhanahu wa ta'ala preparou para ele o perdão, para ser perdoado por Allah subhanahu wa ta'ala. E aqueles que conseguem colocar em prática e forem perdoados por Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah lhe disse, e uma enorme recompensa. Qual que é a enorme recompensa? É o paraíso. Enorme recompensa é a pessoa estar dentro do paraíso. E Allah subhanahu wa ta'ala se satisfazer dele. A maior recompensa que a pessoa possa ter depois do paraíso é a satisfação de Allah sobre ele. Então nós sempre temos que estar prontos a colocar a prática de Allah subhanahu wa ta'ala, a prática das ordens de Allah na nossa vida, para que sejamos dentre as pessoas que realizam essas características que destacam o verdadeiro muçulmano em relação à crença, adoração e bom caráter. Que o crente ele não sai dentre dessas 3 questões. Ele tem que ter uma crença em Allah, colocar as adorações da sua vida e ser uma pessoa de bom caráter. Essas 3 questões elas são importantes, e elas são as questões que o profeta Muhammad a.s. ele mostrou para nós no hadith. Ittaqillaha haythuma kunt. Seja ligado com Allah subhanahu wa ta'ala, tema Allah, a sua ligação com Allah em qualquer lugar que você esteja. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. E se você cometer um pecado, faça uma boa ação que apague esse pecado, a relação entre você mesmo. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. E tenha um bom caráter para com todas as pessoas. Então são essas as 3 bases do Islã que todo muçulmano deve seguir através dessas características. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine e faça com que a gente seja dentre os devotos a Ele e que tenha essas características realizadas na nossa vida, para que sejamos dentre os devotos e dentre as pessoas que sejam verdadeiros servos de Allah subhanahu wa ta'ala e merecem o paraíso, inshallah. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.